Yeah. Yeah. Lucre R$4.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa sexta-feira, dia 10/10/2025. Mas eu peço, você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias com os melhores palpites e bilhetes para vocês, além de sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o dinheiro já tá na conta dele, e o próximo pode ser você. Então basta você comentar, deixar o like e se inscrever. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esta sexta-feira recheada de jogos. Começamos aqui utilizando dois jogos, um da Liga Paraguaia e o outro da Liga Argentina. Temos aqui pela Liga Argentina o Newell's Old Boys enfrentando o Tigres. Newell's Old Boys jogando em casa e a equipe do Tigres jogando fora. Jogão aqui, confronto que pagou, tá um pouquinho interessante. Últimos confrontos aí saiu pelo menos um golzinho, mas a gente vai evitar essa questão de gols em alguns confrontos da Liga Argentina. Lembrando que é uma liga bem under, você tem que ter bastante cuidado nessa questão. Mas claro que tem alguns mercados que dá para utilizar, e um exemplo deles é o mercado de escanteios, e o principal é cartões na partida, cara. Principalmente cartões no primeiro tempo também é interessante. Para essa partida do Newell's Old Boys versus Tigres, coloquei para ambas as equipes receber um cartãozinho e um mercado a favor da equipe da casa do Newell's, para sair mais de 2,5 cantos na partida pro Newell's Old Boys. Últimos 5 jogos dele jogando em casa contra a equipe do Tigres, ele meteu pelo menos 3 escanteios em todos. Então dá sim pra gente buscar essa linha, é uma linha um pouco confiável. Aí juntando com esse jogo do Newell's, eu tenho o jogo do Olímpia versus Deportivo Recoleta. Jogão! Para essa partida eu peguei mercado simples também. Peguei para sair um golzinho independente de quem seja. Últimos 5 jogos, entre eles todos saíram pelo menos um golzinho. Mais de 2,5 cantos pro Olímpia, bateu tranquilamente, principalmente contra outras equipes da Liga Paraguaia, jogando fora de casa também, e para sair mais de 4,5 cantos. Então, mercado bem simples. Então, jogo do Olímpia, para sair um golzinho na partida, mais de 2,5 cantos pro Olímpia, e para sair mais de 4,5 cantos na partida. Juntando com o jogo do Newell's e Tigres, temos um bilhetinho com odd 1,50. Agora, bora de placares exatos. Para essa partida, o Newell's está um pouquinho como favorito, ele pode sim vencer essa partida, mas eu vou arriscar a favor do Tigres, que teve jogos fora de casa onde o Tigres venceu, e ele vem muito bem fora de casa. Por isso eu vou buscar placar exato 1-0 Tigres, para ele vencer a equipe do Newell's mesmo jogando fora de casa, hein? 1-0 Tigres. E o jogo do Olímpia, para ele vencer por 2-1 mesmo jogando fora de casa. Últimos confrontos entre Olímpia e Recoleta, o Olímpia vem muito bem, por isso que eu vou buscar a favor do Olímpia. Então 2-1 Olímpia, e o jogo do Tigres 1-0 Tigres aí, para os dois times fora de casa aí vencer, cara. Isso mesmo, os dois times visitantes vencer aí. Então bilhetinho com odd 1,50, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Liga Argentina, a gente tem o Central Córdoba jogando em casa contra o Unión Santa Fé. E eu achei alguns mercados bem interessantes, fugindo um pouco da linha de gols. Como eu falei com vocês, são poucos jogos que eu acho interessante utilizar gols na Liga Argentina. É mais interessante usar finalizações, cartões aí, que tá bem mais interessante. Principalmente que a Bet365 liberou linha de cartões aí e finalizações aí para os jogos da Liga Argentina. Então isso é muito bom, ok? Então vamos lá, para essa partida entre Unión Santa Fé e Central Córdoba, a gente vai aproveitar a linha de cartões que vem saindo bastante. O último confronto mesmo saiu mais de 4 cartões na partida, jogo que vem saindo muitos cartões. A linha de ambos receber um cartão bate tranquilamente, a linha de ambos receber 2 cartões vem batendo frequentemente nos confrontos entre eles, então dá sim pra gente buscar. Só que eu fugi um pouco dessa linha
linha de buscar ambos receber 2 cartões e peguei para sair mais de 3,5 cartões na partida, que basicamente quase que seria a mesma coisa, mas a gente evita caso um dos times só receba 3 cartões e o outro receba só um cartãozinho só. Então talvez não bateria ambos receber 2 cartões, mas daria win se a gente pegasse o over 3,5 cartões. Por isso que eu peguei essa linha. Então, jogo do Central Córdoba ficou dessa seguinte maneira nosso bilhete. Peguei para sair mais de 3,5 cartões na partida e peguei finalizações a favor do União Santa Fé. Por quê? Pois na parte de encerramento da Liga Argentina, o União Santa Fé vem muito bem em seu grupo, isso mesmo, tá entre os 4 primeiros aí, e fora de casa vem finalizando bastante. Últimos 3 jogos ele teve no mínimo 9, 10 finalizações tranquilamente e vem de vitórias recentes fora de casa. Por isso que eu vou buscar essa linha de finalizações a favor do União Santa Fé, hein? E os confrontos contra o Central Córdoba mesmo vem saindo bastante finalizações do União Santa Fé. Então fica dessa seguinte maneira nosso bilhete, hein? Jogo do Central Córdoba e União Santa Fé, mais de 3,5 cartões na partida, e para a equipe do União Santa Fé meter 9 finalizações no jogo, ok? Bilhetinho com odd 1.57, muito bonito esse bilhete. E o placar exato para esse jogo, placar é complicado, é difícil o jogo de Liga Argentina, mas tá com a cara de União Santa Fé para vencer essa partida. Ele que vem muito bem, mesmo jogando fora de casa. Eu tô com um pezinho atrás entre um empate de 1-1 ou vitória para União Santa Fé de 2-1. Mas como ele vai jogar fora de casa, Central Córdoba em casa também é chatinho, eu vou ficar com empate mesmo. Eu vou buscar 1-1 União Santa Fé e Central Córdoba, jogo para ser empate, ok? União Santa Fé jogando fora de casa. Então bilhetinho com odd 1.57, bem favorável, e dá sim pra gente buscar esse win. Agora sim, pela Liga Argentina, a gente vai utilizar gols. Temos aqui o confronto do Defensa e Justiça enfrentando o Argentino Júnior. Cara, eu tô bem empolgado por essa partida, pois os últimos 5 confrontos entre eles, na casa do Defensa e Justiça, pelo menos 4 jogos o Defensa e Justiça marcou. E se eu falar que ele venceu os 4 confrontos, cara, vocês não vão acreditar. E o mais legal, que 3 deles foi vitória por 2-1. Isso mesmo, então, para placares exatos vai ficar bem fácil para esse jogo, hein? Então vamos lá, pro jogo do Defensa e Justiça, ele jogando em casa, vindo de 4 jogos marcando aí, vencendo a maioria dos confrontos. É jogo pro Defensa marcar. As casas estão colocando ele como zebra. Claro que pode acontecer do Defensa e Justiça perder a partida, pode, mas eu vou buscar um golzinho a favor do time da casa, cara. Os últimos confrontos aí vem sendo bem duros aí contra a equipe do Argentino, confronto onde sai cartões, bastante gols, e a gente vai buscar essa linha. Então coloca aí, anota aí, gol da equipe da casa, gol do Defensa e Justiça, pagando 1.57, tem muito valor. Claro que Liga Argentina, tudo pode acontecer. Caso tenha uma expulsão ainda no primeiro tempo, ou antes do Defensa e Justiça marcar, ele tem uma expulsão, claro que pode sim ocasionar um red, mas se não tiver uma expulsão, a probabilidade de um golzinho do Defensa e Justiça aumenta, e eu vou buscar esse golzinho do time da casa, hein? Odd 1.57, e o placar exato você já sabe, né? Se os últimos jogos o Defensa e Justiça venceu por 2-1, mesmo não sendo favorito, eu vou buscar novamente esse 2-1 pro Defensa e Justiça. Então placar exato 2-1 Defensa e Justiça, e um golzinho da equipe da casa pro nosso bilhetinho, hein? Odd 1.57, bem favorável, bem analisado, e dá sim pra gente buscar esse win. Agora, utilizando os amistosos aí dos países, temos a Bélgica enfrentando a Macedônia do Norte e temos a Suécia enfrentando a Suíça, 2 jogaços aí. Vamos começar pro confronto da Bélgica, que é super mega favorito para vencer essa partida. Só que a gente tem que ter cuidado que a Bélgica não é lá aquela Bélgica de antigamente. Vem tomando muito sufoco contra equipes pequenas, no caso seleções pequenas. Mas para esse confronto ela é muito super mega favorito. Por isso vamos buscar handicap -1 Bélgica. Como assim?
Se a Bélgica vencer por apenas um golzinho de diferença, a aposta é anulada. No caso, o jogo da Bélgica. É necessário que ela vença por 2 golzinhos de diferença. Eu tô contando que ela goleie a Macedônia do Norte, meta 2-0, 3-0, 4-0 ou 5-0. O último confronto mesmo entre eles foi goleada da Bélgica. Então, para esse jogo, eu vou buscar handicap -1. Então, mesmo que aconteça uma zebrinha da Bélgica vencer por 1-0, 2-1, 3-2, a gente pelo menos tem a aposta anulada, então não corre o risco de levar um head, beleza? E meu placar exato para esse jogo da Bélgica, eu vou buscar uma super goleada, vou buscar que ela tome um golzinho também, por isso que eu vou buscar 5-1 para a Bélgica vencer a Macedônia do Norte. E o outro jogo é da Suécia versus Suíça, jogaço aqui, cara, pois as duas equipes têm jogadores de Premier League, jogadores de alto rendimento, então para esse confronto eu vou buscar a favor da equipe da Suécia, que tem melhores jogadores que a Suíça. Então vamos buscar um golzinho da equipe da casa da Suécia para vencer a equipe da Suíça aí. Suécia jogando em seu mando de campo basicamente. Então 1-0 Suécia aí no mínimo, cara. Eu vou buscar esse placar exato 1-0 Suécia e para ela meter um golzinho aí. Juntando com o jogo da Bélgica, dá uma odd de 1.52. Então handicap -1 Bélgica e o jogo da Suíça versus Suécia 1-0 Suécia, ok? E para sair um golzinho aí no caso no bilhete. Então bilhetinho com odd de 1.52, bem favorável e dá assim pra gente buscar esse win. Agora, pela segunda divisão espanhola, temos aqui a equipe do Granada enfrentando Las Palmas e também temos um jogo pela Liga Irlandesa. Temos o Schalke Rovers jogando em casa contra o Shelbourne. 2 jogaços aí que daria sim pra gente assistir, hein? Então vamos lá, jogo do Granada e Las Palmas, eu peguei o simples. Peguei pra sair um golzinho na partida e mais de 5,5 cantos. Essa linha vem batendo tranquilamente. Eu tava querendo buscar até um over 1,5 na partida e fazer um bilhete separado só pro jogo do Granada e Las Palmas, só que não tava liberado tantas opções interessantes, então eu busquei só um golzinho de 6 cantos aí e juntei com o jogo do Schalke Rovers, hein? Então o jogo do Granada versus Las Palmas para sair um golzinho e mais de 5,5 cantos, e o jogo do Schalke Rovers para sair um golzinho na partida também, independente de quem seja, para sair um escanteio no primeiro tempo a equipe da casa do Schalke Rovers e para a equipe do Schalke Rovers meter pelo menos 2 escanteios na partida. Juntando aqui o jogo do Schalke Rovers com o jogo do Granada e Las Palmas, temos um bilhete com odd de 1.52. Se você olhar, opções simples, um golzinho na partida e 6 cantos, simples. Claro que futebol é uma caixinha de surpresa, mas é um bilhete que está bem analisado e tem sim uma alta probabilidade de win. Agora bora de placares exatos. Por esse jogo do Granada e Las Palmas, para ser sincero, a equipe do Las Palmas vem melhor na classificação da segunda divisão espanhola, só que eu vou evitar essa questão de favoritismo. Ele vai jogar fora de casa, por isso que eu vou buscar empate. Eu vou buscar 1-1 Granada e Las Palmas, e o jogo do Schalke Rovers eu vou buscar para a equipe do Schalke Rovers vencer e tomar um golzinho. Então por isso que eu vou de 2-1 pro Schalke Rovers jogando em casa contra o Shelbourne, ok? Então bilhetinho com odd de 1.52, bem favorável, bem analisado, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Argentina, a gente tem o San Lorenzo enfrentando a equipe do San Martín e eu fiz um bilhete só para esse jogo. Então vamos lá, para esse confronto é um jogo bem interessante para gols, pois a equipe do San Lorenzo é favorito e os últimos confrontos entre ele e San Martín ele marcou tranquilamente nos 3 últimos jogos, jogando em casa. Então é um jogo onde o San Lorenzo pode sim vencer, tanto que a vitória do San Lorenzo está pagando 1.75 em algumas casas. Também provável que ele consiga vencer, apesar da odd estar alta, mas como é Liga Argentina, é legal a gente buscar um golzinho só e tá bom demais, ok? Então eu peguei o que de mercado principal nessa partida? Escanteios. Últimos confrontos saiu bastante escanteio, teve jogo que saiu até 10 escanteios aí tranquilamente, então eu vou buscar aí essa linha de over 6,5 cantos, para sair no mínimo 7 escanteios na partida. Então o bilhete vai ficar dessa seguinte maneira, ó, jogo para sair um golzinho, independente de quem seja, então mesmo que
aconteça uma zebra, do São Lourenço perder por 1-0, a gente pode garantir nosso win. Mais de 6,5 cantos na partida. Essa é a opção principal do nosso bilhete. Tem que sair 7 cantos. É a opção que tem a maior odd do bilhete, para você ter noção. E para ambos receber pelo menos um cartãozinho na partida. Liga Argentina, isso bate quase todos os jogos tranquilamente. Claro que tem jogos que tem exceção, pode sim acontecer de só um time só receber cartões na partida, mas a maioria dos jogos ambos recebe pelo menos um cartãozinho, beleza? E fica assim o bilhete com odd 1.53, um golzinho na partida independente de quem seja, mais de 6,5 cantos e ambos receber um cartãozinho. Agora vamos ver o placar exato. Como o São Lourenço é favorito para essa partida, é legal a gente buscar um gol a favor do São Lourenço. Só que eu não quero buscar a linha de over 1,5. Então por isso que eu vou buscar um placar exato 1-0 São Lourenço, para ele vencer sem tomar gols, vencer por apenas um golzinho na partida, beleza? Então placar exato 1-0 São Lourenço, bilhete com odd 1.53, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pelos amistosos aqui das seleções, temos o Japão enfrentando o Paraguai num jogaço aí. Para essa partida, o Japão tem favoritismo, hein? A equipe japonesa vem muito bem aí nos amistosos e na qualificação para a Copa do Mundo passou tranquilo. O Japão fez uma ótima campanha aí. Para essa partida, vamos buscar mercados a favor do Japão. Apesar do Paraguai ter ótimos jogadores aí, quem acompanha as eliminatórias aqui da América sabe que o Paraguai deu trabalho, cara, e não é à toa que se qualificou para a Copa do Mundo. Então, para esse jogo, eu busquei alguns mercados a favor do Japão, mas saiba que pode acontecer uma zebrinha do Paraguai vencer sim o Japão, ou pelo menos empatar, ok? Então vamos lá, pro jogo do Japão e Paraguai, vou aproveitar os últimos confrontos entre eles, onde o Japão vem se saindo melhor, principalmente quando se trata de jogar no seu mando de campo. Teve vitória por 2-0, 1-0, 3-0. Então vou buscar mercados a favor do Japão. E olhando também os últimos confrontos do Japão contra outras seleções. O Japão vem invicto a 5 jogos, 5 vitórias seguidas, cara. Então a gente vai buscar esses mercados a favor do Japão, ok? Então o jogo para sair um golzinho para a equipe japonesa. Então mesmo que ela perca por 2-1 ou perca por 3-2 ou empate, a gente garante pelo menos nessa parte aí de gol a favor do Japão e pro Japão meter pelo menos 4 escanteios na partida. A equipe japonesa tem bastante escanteios. Os últimos confrontos mesmo contra o Paraguai, o Japão meteu 4, 5, 6 escanteios tranquilamente. Então a gente vai buscar essa linha de cantos a favor da equipe japonesa, ok? Então o bilhete fica dessa seguinte maneira: Japão para marcar, ok? Então Japão tem que marcar e mais de 3,5 cantos na partida pro Japão. Então odd 1.61, bem favorável, bem legal, gostei, tem sim valor. E o placar exato, cara, para ser sincero, aproveitando a boa fase do Paraguai, tá classificado para a Copa do Mundo, a gente vai buscar um golzinho do Paraguai também. Então vamos buscar 2-1 Japão contra Paraguai, pro Japão vencer e tomar um golzinho da equipe paraguaia, hein? Então confronto bem interessante, aproveitar que é amistoso, então não tá valendo muita coisa, então a gente vai buscar a favor do Japão, mas um golzinho pelo menos do Paraguai. Então bilhete com odd 1.61 e placar exato 2-1 Japão para vencer e tomar um golzinho do Paraguai. Então bilhete bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar nossos bilhetes, a gente tem nada mais, nada menos que Brasil e Coreia do Sul. E temos aqui Argentina e Venezuela nos amistosos, cara. Então, duas seleções aí rivais aqui, que disputam sempre ponta a ponta aí nas eliminatórias. Copa do Mundo dá trabalho também. E o Brasil, que tá com o Ancelotti aí, vem de uma derrota recente para Bolívia. Então precisa vencer esse jogo contra a Coreia do Sul para dar uma boa impressão, ok? Claro que a derrota para Bolívia foi na altitude, então isso interfere um pouco, mas o Brasil vinha muito bem marcando sem tomar gols, aí perdeu para Bolívia. Então para esse jogo entre Brasil e Coreia do Sul, vou aproveitar a boa fase de Ancelotti com a seleção e vou buscar para o Brasil marcar e mais de 2,5 cantos para a seleção brasileira. Então mesmo que aconteça a zebra do jogo terminar 1-1, o Brasil perder por 2-1, acredito que o Brasil marque e tenha bastante escanteio. Os últimos confrontos, o Brasil conseguiu pelo menos 3, 4, 5 escanteios tranquilamente. Até contra a Bolívia mesmo, teve no mínimo 3 cantos, ok? E o jogo da Argentina e Venezuela, vamos aproveitar que os últimos confrontos entre eles,
ambos bateram o over 1,5, todos bateram o over 1,5 na verdade, ok? É um confronto onde a gente tem dados, pois eles se enfrentam irregularmente nas eliminatórias, então isso ajuda bastante nessa questão, e eles se enfrentaram aí nos últimos confrontos aí, então é jogo para over 1,5, esse da Argentina e Venezuela, ok? Então anota aí, bilhete com odd 1.53, over 1,5 no jogo da Argentina e Venezuela, e o jogo do Brasil e Coreia, para sair um golzinho do Brasil e mais de 2,5 cantos na partida. Placares exatos, vamos lá. Jogo da Argentina tá com cara de vitória da Argentina, eu vou puxar 2-0 para Argentina, e o jogo do Brasil e Venezuela Brasil e Coreia do Sul, perdão, vou chutar 1-0 pro Brasil, pro Brasil vencer por apenas um golzinho só. Tá bom demais aí, é o que a gente precisa, beleza? Então 1-0 Brasil contra Coreia do Sul, e o jogo da Argentina e Venezuela 2-0 Argentina. Então bilhetinho com odd 1.53, bem legal, e claro que dá sim pra gente buscar esse green. Não esquece de comentar o que vocês acharam do bilhete, deixa o like, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.